Quando meu marido, Lucas, decidiu fazer um teste de DNA por curiosidade, nunca poderia imaginar o que vinha a partir desse momento. Aquela revelação mudou completamente o rumo da nossa vida e do nosso relacionamento. Lembro-me do dia em que ele me chamou para uma conversa séria. Estava nervoso e hesitante, e isso me preocupou. Nós estávamos noivos e planejando o nosso casamento, e eu não sabia o que esperar daquela conversa. Ele me disse que tinha feito um teste de paternidade e que os resultados eram desconcertantes. A nossa filha, Emily, não era filha biológica dele. Eu fiquei em estado de choque. Tudo parecia desmoronar ao meu redor. Eu o encarei, incapaz de articular qualquer palavra. Lucas explicou que o teste de DNA apontou o patrão dele, Michael, como o pai biológico de Emily. Aquilo era inacreditável. O que estava acontecendo? Como poderia o patrão de meu marido ser o pai da nossa filha? Lucas estava igualmente chocado e devastado com a notícia. Ele disse que só tinha descoberto isso naquele momento e que, durante todo o relacionamento comigo, ele acreditou ser o pai de Emily. Ele jurou que nunca soube de nada disso antes do teste de DNA. Nossas emoções estavam à flor da pele, e não sabíamos como lidar com a situação. Emily era nossa filha, e eu a amava incondicionalmente, independente de quem fosse o pai biológico. O relacionamento com Lucas também estava em frangalhos. A confiança que tínhamos construído estava abalada até o âmago. Lucas e eu tivemos longas conversas sobre o que fazer a seguir. Ele estava determinado a manter Emily como sua filha, independentemente dos resultados do teste de DNA. Ele era o pai dela emocionalmente, e nada mudaria isso. Quanto a mim, eu também amava Emily com todo o meu coração, mas o que isso significava para o nosso relacionamento com Michael, o patrão de Lucas? Era uma situação extremamente complicada. No final, decidimos que a nossa família e o nosso amor por Emily eram mais importantes do que qualquer complicação em relação à paternidade. Optamos por manter a nossa relação com Michael e o nosso noivado. Lucas tinha uma conversa franca com o seu patrão e deixou claro que Emily sempre seria sua filha, independentemente dos laços biológicos. Michael, surpreendentemente, foi compreensivo e aceitou a situação. Ainda hoje, nossa família enfrenta desafios emocionais, mas estamos determinados a superá-los juntos. A descoberta do teste de DNA nos fez perceber o quão forte é o nosso amor e o comprometimento que temos uns com os outros e com Emily. A vida pode ser imprevisível, mas estamos determinados a enfrentar o futuro com amor, confiança e união. No decorrer dos meses que se seguiram à descoberta da verdade sobre a paternidade de Emily, nossa vida se tornou um verdadeiro desafio emocional. A tensão entre nós e Michael, o patrão de Lucas, começou a crescer. Michael, inicialmente compreensivo, mostrou-se incapaz de superar a situação com o tempo. Ele não conseguia conviver com o fato de que Emily, a filha que ele nunca soube que tinha, estava sendo criada por outra pessoa. Lucas e eu tentamos manter o nosso noivado, mas a tensão entre nós se tornou insustentável. Nossos sentimentos e as incertezas sobre o futuro nos desgastaram, e nossos sonhos de um casamento feliz pareciam cada vez mais distantes. Lucas estava dividido entre o amor por Emily e seu desejo de preservar nosso relacionamento. Com o tempo, a pressão se tornou insuportável, e finalmente, decidimos nos separar. A dor da separação foi devastadora para ambos. Nossa família estava desmoronando, e ninguém saiu ileso. Emily, uma criança inocente, estava confusa e magoada com a separação dos pais e a complicada situação envolvendo seu verdadeiro pai. Lembro-me claramente do dia em que minha família tentou me alertar sobre o relacionamento que eu estava mantendo com uma mulher que, segundo eles, era interesseira. Naquela época, eu estava cego pelo que achava ser amor e não queria ouvir nenhum conselho que me afastasse da pessoa que acreditava ser minha companheira. Minha mãe, em especial, sempre foi a voz da razão em minha vida. Ela me chamou para uma conversa franca e preocupada, sentou-se comigo na sala de estar e começou a falar. Filho, nós estamos preocupados com você. Não estamos convencidos de que essa mulher esteja genuinamente interessada em você, e tememos que ela esteja aproveitando da sua bondade e recursos.
Minha irmã e meu pai também compartilharam suas preocupações, mas eu simplesmente não quis ouvir. Naquela época, eu acreditava que minha família estava errada, que eles não entendiam o que tínhamos juntos. Eu estava apaixonado e disposto a fazer qualquer coisa para fazê-la feliz. Os meses passaram, e eu continuei ignorando os sinais de alerta, acreditando que minha família estava sendo injusta com ela. No entanto, à medida que o tempo passava, começaram a surgir indícios de que eles poderiam estar certos. Ela começou a pedir dinheiro com mais frequência, parecia desinteressada em passar tempo comigo, e suas atitudes deixaram claro que seu foco era principalmente material. Foi doloroso perceber que minha família estava certa o tempo todo. Eu estava envolvido em um relacionamento com alguém que não se importava comigo, mas sim com o que eu podia proporcionar a ela. A sensação de ter sido enganado e de ter desperdiçado tempo e recursos me atingiu com força. Eu me senti uma marionete nas mãos de alguém que só queria me usar. A parte mais difícil foi admitir para minha família que eles estavam certos o tempo todo. Eles não fizeram nenhuma acusação de eu avisei, apenas me apoiaram e me ajudaram a superar essa situação difícil. Hoje, olho para trás e agradeço a eles por terem tentado me proteger, mesmo que eu não tenha ouvido na época. Aprendi uma lição valiosa sobre a importância de ouvir as pessoas que nos amam e nos preocupam, e nunca mais ignorei os conselhos da minha família quando se tratava de relacionamentos. Conforme os dias se passavam, minha decepção e arrependimento cresciam. Aquilo que eu acreditava ser amor estava se transformando em um peso emocional. Percebi que havia sido ingênuo e cego para os sinais óbvios de que ela estava interessada apenas no que eu podia oferecer. As palavras da minha família ecoavam na minha mente, e eu sentia um aperto no peito toda vez que pensava em como eles estavam certos desde o início. Enfrentar a realidade foi doloroso. Aquela mulher que eu acreditava ser minha parceira estava se mostrando cada vez mais distante e desinteressada em mim. Ela mal se importava em conhecer meus sentimentos e parecia sempre esperar algo em troca. Eu me sentia usado e manipulado. O momento mais difícil foi quando finalmente tivemos uma conversa franca. Perguntei a ela sobre nossos sentimentos e expectativas no relacionamento, e suas respostas deixaram claro que eu estava certo o tempo todo. Ela não escondia mais seu interesse material e sua falta de compromisso emocional. Aquelas palavras me machucaram profundamente, mas também me fizeram enxergar a verdade. Foi nesse ponto que eu tomei a decisão de terminar o relacionamento. Eu não queria mais ser vítima de alguém que não me valorizava pelo que eu era, mas sim pelo que eu tinha. Minha família me apoiou nessa decisão, e, mesmo que tenha sido difícil superar o término, foi libertador. Hoje, olho para trás com gratidão por ter a minha família ao meu lado e por ter aprendido uma lição valiosa. Percebi que o amor verdadeiro não está relacionado a bens materiais, mas sim à conexão emocional, ao respeito mútuo e ao apoio incondicional. Agradeço à minha família por terem tentado me proteger, mesmo que eu não tenha dado ouvidos inicialmente, e por estarem lá para me ajudar a superar essa experiência dolorosa. Aprendi a importância de valorizar quem realmente se importa conosco e a nunca mais ignorar os conselhos daqueles que nos amam.